Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. O terceiro programa da série Ciência e Vida Cotidiana, parceria Escola e Museu, vai debater a itinerância, o museu que põe o pé na estrada e viaja com as suas exposições. Vamos saber como as mostras itinerantes podem ser integradas aos projetos pedagógicos e como as escolas podem se transformar em centros culturais abertos à comunidade. São nossos convidados de hoje o coordenador de Museologia e Produtos do Museu da Vida, ligado à Casa de Oswaldo Cruz, Pedro Paulo Soares, o diretor do Espaço Ciência em Olinda, Pernambuco, Antônio Carlos Pavão, e o diretor do projeto Portinari, João Cândido Portinari. E como sempre, você é o nosso convidado especial. Participe! Desde 1979, o Projeto Portinari se dedica à organização do acervo e à disponibilização da obra do pintor. E para ir aonde o povo está, a direção do projeto optou pela itinerância de algumas exposições temáticas do artista. E o projeto Brasil de Portinari é uma delas. Depois de viajar pelo Rio Paraguai, no Pantanal Mato Grossense e por todos os outros estados brasileiros, o programa chegou à região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro. Veja na reportagem. Do Pantanal para as praias fluminenses. Depois dos índios e das populações ribeirinhas ao longo do Rio Paraguai, entre as cidades de Porto Murtinho e Corumbá, os moradores de Cabo Frio, na região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, conheceram a exposição O Brasil de Portinari. Nós recebemos um convite para receber a exposição no nosso município. Convite imediatamente aceito. E aí nós começamos a ver justamente isso. Onde vamos levar essa exposição? Qual o espaço? Após a escolha do local, vem uma equipe do projeto para ver se realmente está adequado para a exposição. Feitos os últimos acertos na arrumação das obras, é hora também de formar os monitores, que vão orientar estudantes, professores e demais visitantes pelos 4 módulos temáticos da exposição. Um passeio por fatos da história do Brasil e pelas memórias da infância de Cândido Portinari. A gente estava vendo os objetivos da nossa exposição, né? E um desses objetivos seria levar estudantes e educadores, né, a refletir o Brasil através da obra de Portinari. A monitoria serve para isso, para você começar a despertar na criança, no adulto mesmo, as questões daquele quadro ali. Então você instiga. As monitoras recebem orientações da diretora cultural do projeto Portinari. A ideia é apreciar cada detalhe das obras do pintor. Eliane está falando sobre o resgate das brincadeiras infantis, né? É tão importante hoje, com tanta violência, a gente plantar essa coisa ingênua assim, e resgatar isso. E aqui no nosso catálogo, a gente tem na página 4 um texto que Portinari conta como eram as brincadeiras infantis. Vivenciando um percurso que vão refazer muitas vezes com os visitantes, as monitoras percorrem cada setor da exposição. Qual a importância da monitoria num projeto como esse? Eu acho de um grande valor educativo. Aqui nós recebemos crianças de todos os níveis, de todas as idades. Nós trabalhamos com crianças das cidades, com crianças das escolas rurais. As monitoras recebem um manual com informações básicas sobre os quadros, orientação para abordar os visitantes e informações sobre gêneros e técnicas de pintura. O manual de vocês tem todas as informações que vocês vão precisar. Daí vocês passem para pesquisar mais, para quem quiser saber mais sobre isso, vai procurar em livros, na internet, em outros lugares. A gente sabia que a obra de Portinari, ela tinha que ir para a educação. Ela tinha que ser mostrada através dos professores. A exposição Brasil de Portinari já foi exibida em 85 cidades brasileiras, para quase 500 mil visitantes. O Brasil de Portinari, que foi a primeira que a gente fez, são 45 réplicas que contam a história do Brasil. Então nós temos temas como a história do Brasil, os tipos característicos, as brincadeiras, né, a fauna e a flora, a retratística, a religiosidade. A gente pensou algumas para formatar uma exposição de 45, pensando em como o professor também poderia aproveitar aquilo na sala de aula. João, Milton Nascimento disse que todo artista tem de ir aonde o povo está.
Esse é o espírito do projeto Portinari? Com certeza. A gente procurou seguir à risca, né, essa orientação do nosso grande Milton e levar a obra do Portinari, não somente a obra, mas os conteúdos do projeto Portinari, os documentos da época, né, pelo Brasil afora. Então é isso que a gente tem feito nesses últimos 5 anos, né, é instrumentar esses conteúdos que nós temos para fomentar valores e para fazer um trabalho de inclusão social. A ideia é levar esses valores que estão presentes na obra do Portinari, e valores pelos quais ele lutou também na sua militância política, que são valores que fomentam o reconhecimento da dignidade do ser humano, a fraternidade, a não violência, né, e fazer isso através da obra plástica e de uma programação feita por professoras, por educadores, em cima dessa obra plástica. Pavão, com base no vídeo que acabamos de assistir, como é que você analisa o processo de itinerância de uma exposição grande como essa do Portinari? Como é que nós podemos chegar a exposições menores também? Bem, eu acho que essa exposição serve como um referencial, até como um referencial teórico para itinerância de exposições. Primeiro, quer dizer, seguindo o mote do Milton Nascimento, quer dizer, permitir o acesso de pessoas que normalmente não teriam essa informação. Mas aí, se pensar nessa exposição, ela atingiu todo o Brasil e cerca de 500 mil de pessoas. Então, isso é um fato marcante em termos de itinerância de exposições. Além de tudo, ela tem intrinsecamente já um valor, que é a questão do design, vamos dizer. Claro, estamos falando das obras do Portinari. Então, isso é importante numa exposição, você ter um desenho, uma apresentação que, por si só, também atrai as pessoas. Além de outros aspectos, como a questão da monitoria e resgatar alguns valores locais também. Eu acho que, como eu digo, essa exposição, esse programa é um referencial para todos nós. Pedro, e o que você destacaria na organização de uma exposição itinerante como essa? Bom, Marcos, eu gostaria de sublinhar esse papel que me parece fundamental da atuação dos monitores locais, né? Eu creio que uma exposição itinerante, para ser bem sucedida, ela precisa contar com o envolvimento da população local, daqueles que irão receber, dos professores, dos alunos, de todos os voluntários eventuais que também venham a se incorporar nesse esforço de mediação. Eu considero que o papel da mediação é também uma boa mediação, é garantia de sucesso para uma exposição itinerante. Mônica, perguntas? Eu tenho o fax dos cursistas do Teleposto Heitor Lira, aqui no Rio de Janeiro, e eles dizem que é comum os alunos associarem museus a coisas velhas e por isso não se sentem motivados a conhecê-lo. Como desfazer esse equívoco? João. Eu tinha me ocorrido pensar o seguinte: outro dia eu vi uma frase que me comoveu muito, que é uma frase que define o que é um amigo. Dizia assim: amigo é aquele que se lembra da canção que você já esqueceu. Né? É aquele amigo que você encontra e ele relembra um fato que você já não sabia mais. E eu pensei que você pode transpor isso do individual para o social, do individual para o coletivo. E aí a exposição itinerante é esse amigo. O museu é esse amigo. Ele vai levar referências sobre o próprio processo histórico daquelas pessoas que estão fazendo com que a autoestima e o senso de identidade, de pertinência daquelas pessoas a esta nação adquira mais força. Então, nesse sentido é que eu veria a gente valorizar esse aspecto, né, do museu ou da exposição itinerante. Eu gostaria que o Pavão também comentasse e respondesse esse questionamento de que as pessoas têm a ideia de que museu é uma coisa velha. Realmente eu acho que existe esse sentimento na população, de modo geral, mas é preciso distinguir os museus, vamos dizer, tradicionais, dessa nova geração de museus que está surgindo agora, está ganhando força, que são os museus de ciência. Nos museus tradicionais você não pode tocar nos objetos, é muito observacional.
No caso dos museus de ciência, não. Você tem justamente que tocar, mexer nos objetos, para isso mesmo. Então, eu garanto que se a escola Heitor Lira tiver alguma oportunidade de visitar, por exemplo, aqui o Museu da Vida, no Rio de Janeiro, a Casa da Ciência, vai modificar essa visão que tem de museu ligado à coisa velha. Não que não devemos, eu acho que ele deve valorizar também, não existe contradição entre essas duas formas de museu. Mônica? A Gabriela, de Minas Gerais, está perguntando como podemos tornar mais significativo o aprendizado que ocorre nas visitas a museus itinerantes. Pedro, por favor. Bom, como tornar mais significativa? Eu acho que é fundamental, mais uma vez, que as exposições sejam recebidas com uma certa antecedência para que aquelas comunidades que as irão receber preparem atividades paralelas a elas, possam explorar em sala de aula o conteúdo que aquelas exposições tratam, possam trazer até mesmo como complemento à exposição, quem sabe eventualmente como módulos complementares. Algumas exposições permitem isso. Elas são feitas de uma forma aberta, em que você possibilita a população local incorporar um pouco do saber local sobre aquele determinado tema, o tema geral que trata a exposição, e, de uma certa maneira, dinamizando um pouco mais essa relação entre o público, como ator também, de uma certa maneira, também participando como curador, como pesquisador da exposição, ajudando a enriquecer esse conteúdo, né? Eu creio, assim, Gabriela, que essa possa ser uma das formas de dinamizar essa atividade no local. A Mônica tem mais perguntas. De que forma o museólogo poderia promover o intercâmbio entre a escola e o museu? Pavão. Bem, infelizmente no Brasil a gente já conta com vários museus de ciência que têm exposições itinerantes e à disposição das escolas. Depende muito do local onde essa escola está. Naturalmente, uma escola, vamos dizer assim, lá no Acre vai ter mais dificuldade do que uma aqui próximo no Rio. Mas nós temos a Associação Brasileira dos Centros e Museus de Ciência, que congrega a maior parte dos centros de ciência, e o contato com a Associação Brasileira, através de qualquer um desses museus, vai facilitar isso. Agora, eu gostaria de destacar o seguinte: vamos, sim, buscar exposições itinerantes já prontas, mas é importante que a própria escola, por exemplo, a Heitor Lira, que produza uma exposição e que permita que essa exposição também itinere. Isso é uma forma de estabelecer intercâmbios entre as escolas, de trocar experiências e de valorizar a produção local. Eu tinha um complemento para essa... Pode complementar. Para a escola Heitor Lira ainda, eu complementaria da nossa experiência, quer dizer, esse intercâmbio, nós não somos, vamos dizer, um museu no sentido estrito, não é? Mas a gente tem tido esse intercâmbio crescente através da internet. Quer dizer, nós temos recebido um volume muito grande de e-mails de professoras, de alunos, né, que nos indagam a respeito de questões sobre a obra de Portinari, sobre os documentos da época, os companheiros de geração dele. Então, uma outra maneira de fazer esse intercâmbio é utilizar de maneira crescente essas novas tecnologias que permitem remotamente fazer o contato. Perfeito. Vamos ouvir a pergunta da Maria José, do Maranhão. Pode falar, Maria José. Meu nome é Maria José Barreto, de Bacabal, Maranhão. Esta série está sendo muito importante, tanto para os que são privilegiados com um museu em sua cidade, quanto para aqueles que não são. Porque ficam curiosos para conhecê-lo. A pergunta é: que recursos devemos utilizar para abordar esse tema com nossos alunos, quando não temos possibilidade de levá-los ao museu? Boa noite e obrigada. Obrigado a você também, Maria José. Volte sempre ao Salto para o Futuro. Pedro, a sua experiência no Museu da Vida pode contribuir com a resposta para Maria José? Eu acho que em dois momentos, Maria José. Eu diria que você não pode também, a priori, talvez na expectativa de não contar com apoios, com recursos, não solicitar as exposições já existentes pelos museus de ciência do Brasil de um modo geral. Alguns desses museus e essas exposições, elas estão ancorados, sustentados por projetos de apoio
que viabilizam essa itinerância. Então, eu acho que, num primeiro momento, vale a pena você pesquisar a existência desse rol de temas que sejam de interesse para vocês, para os seus alunos, e, enfim, se possível, viabilizar a vinda dessas exposições, porque elas estão preparadas, elas são concebidas para viajar e, eventualmente, sem ônus, né? Por outro lado, recuperando um pouco do que falou aqui o meu colega, o Pavão, a possibilidade também de que vocês desenvolvam exposições. Não é uma coisa das mais difíceis, é uma receita de bolo, de uma certa maneira, que você vai contar com criatividade, com a ordenação do raciocínio sobre um tema, propondo eventualmente a confecção de um roteiro sobre as etapas daquele assunto que você quer tratar e vendo quais são os materiais disponíveis para isso, que podem ser os mais variados. A pergunta agora é da Maria de Jesus, do Tocantins. Olá, sou Maria de Jesus, orientadora de aprendizagem do teleposto Professora Ana Maria, do Colégio Estadual Professora Juliana Barros, Xambioá, Tocantins. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É sabido que as aulas extraescolares são necessárias e de fundamental importância para o aprendizado do alunado. Em nossa região, não disponibilizamos de recursos financeiros para que possamos trabalhar, permitindo os educandos conheçam concretamente ferramentas capazes de fazer uma ligação real entre o que somos e o que já somos. Então, gostaria de saber que meios podemos usar para trazer o museu itinerante para a nossa própria escola. Pavão, por favor. Maria de Jesus, eu acho que aquele negócio, nós devemos fazer todo esforço para trazer as exposições que já existem, mas você pode trabalhar com os materiais que estão próximos de você. Eu tenho aqui uma garrafa, poderia pensar assim, qual é maior? É esta altura ou este comprimento? Então você pode facilmente com cordão medir e se surpreender que essa altura aqui é menor do que esse comprimento. Ou então pegar, certamente você tem bola de aniversário aí, aqui, por exemplo, eu tenho 3 pontos aqui. Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Mas isso é no plano. Se você encher, vai dar mais de 180 graus. O João aqui, que é matemático, ele pode confirmar, mas você pode mandar os seus alunos medir aqui esses ângulos. Você pode pegar uma agulha e estourar uma bola, ou se surpreender também e... Opa! Falhou, né? Não falhou, tá vendo aqui? Ou então pegar a bola e soltar. Muitas coisas podem ser feitas com materiais simples. Naturalmente, precisamos usar um pouco da nossa criatividade, exercitar a nossa criatividade. Criatividade temos muita, falta exercitar, né? Ok. A pergunta agora é da Nazaré, do Rio de Janeiro. Gostaríamos de saber se nos museus itinerantes necessariamente as exposições se repetem ou os temas podem variar. Boa noite, obrigada. Obrigado a você também, Nazaré. João, por favor. No nosso caso, esses temas têm variado, né? Nós temos, inclusive, diversos públicos-alvo, não é? Nós levamos essa exposição pelo Brasil todo com um certo formato, mas nós fomos também aos CIEPs do Rio de Janeiro com outro formato. Nós fomos a presídios aqui do Rio de Janeiro, como a penitenciária Lemos de Brito, ainda com outro formato. Quer dizer, a resposta é que pode ser variado sim, dependendo. Nós temos um módulo, por exemplo, que visa mostrar a relação entre a ciência e a arte. Isso está itinerando também, né? Outro módulo é esse que nós vimos do Brasil de Portinari, que tenta mostrar pelos olhos do artista o Brasil como um todo, né? Então, realmente há diversas possibilidades, né? A exposição não é de forma nenhuma estática e ela interage e recolhe as impressões do nosso público. E isso, por sua vez, gera outras ideias de exposição também. Perfeito. Mônica, você tem perguntas? O fax da orientadora Gisele, do teleposto do Colégio Estadual Dr. Arthur Vargas, em Angra dos Reis.
Ela pergunta se as feiras de ciências, matemática, física e química não são uma boa alternativa para se começar a possibilitar a apresentação dos conceitos científicos e seleção de temas relevantes destas e de outras disciplinas. Pergunta direta para você, Pavão. Bem, eu, costumo repetir uma frase do nosso José Reis, que diz que a feira de ciência é uma revolução pedagógica. As feiras de ciência foram desvirtuadas, porque virou aquela coisa muito pontual do professor. O professor chegar lá em outubro, novembro, dizer assim para o menino, vai lá fazer um trabalhinho de feira. Mas a feira de ciência tem que ser trabalhada durante todo o período letivo. E a feira, propriamente, é o momento do coroamento desse trabalho. E vocês vão perceber, quando trabalharem, como nós aprendemos a trabalhar melhor com as feiras, a rica produção científica nas escolas. E, naturalmente, a partir das feiras de ciência, você pode produzir exposições que podem itinerar e pode também equipar o seu próprio laboratório. Se você planejar direitinho a sua feira, você pode ter no final do ano um laboratório montado, porque as feiras são feitas hoje, então, quando termina, não sabe nem onde colocar aquele material. Então você pode planejar e montar um laboratório junto com seus alunos. Eu dou o maior ponto para a feira de ciência. Eu acho que A pergunta agora é da Marlene, do Tocantins. Sou Marlene, orientadora de aprendizagem do teleposto do Centro de Ensino Médio Dona Filomena Moreira de Paula, de Miracema. Vivemos num mundo de exclusões. No entanto, é possível ver o museu extrapolar os muros e promover a itinerância. Senhores especialistas, por que tantas outras instituições sociais ainda permanecem enclausuradas em suas funções limítrofes e indiferentes aos excluídos? Obrigada e boa noite. Obrigado a você também, Marlene. Pedro, a Marlene constata que os museus vêm se transformando em espaços de inclusão social também, mas ela questiona outras áreas e outros espaços. Você concorda com ela? Eu não arriscaria muito uma análise sobre esse assunto, Marlene, mas eu acho que você apontou já para uma constatação. É realmente uma preocupação na área dos museus ultrapassar os limites dos muros, né? E a atividade da exposição itinerante é eminentemente isso, é a realização, é a concretização desse projeto, pensando exatamente nos limites da exclusão social, né? A possibilidade de você levar a um público maior, a regiões mais profundas do país, resultados de pesquisas que muitas vezes, de trabalhos que muitas vezes estão restritos às grandes capitais, aos centros, às capitais de estado, né? Então eu acho que nesse sentido, mas eu não acredito que nos dias atuais outras instituições não estejam também prestando atenção nessa demanda que você muito apropriadamente sublinhou. Bem, no próximo bloco vamos conferir a experiência de um grupo de alunos que foi ver de perto a inauguração de uma exposição sobre Portinari. Até já! Um grupo da 2ª série do ensino fundamental de uma escola de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, foi convidado para participar da inauguração da exposição O Brasil de Portinari. Acompanhe a visita na reportagem. Os alunos da Escola Municipal João Bessa Teixeira são recepcionados na porta da Casa de Cultura para visitar a exposição O Brasil de Portinari. Vocês já ouviram falar de Cândido Portinari? As crianças ouvem uma breve introdução sobre o conteúdo da mostra. Depois, elas se dirigem à sala principal da exposição, onde conhecem um pouco mais sobre a história de Portinari. E a primeira grande decisão que o meu amigo Candinho teve que tomar foi escolher entre ficar em Brodowski, na cidade que ele tanto amava, com os seus amigos, ou ir para o Rio de Janeiro estudar. Essa exposição itinerante possibilita que alunos da zona rural, da zona urbana, todos estejam participando, conhecendo a vida desse grande pintor brasileiro, esse artista fenomenal. E possibilita não só aos nossos alunos, mas também a nós, professores. Muitas vezes nós não temos a possibilidade de estar indo aos grandes centros assistir a uma exposição. Eu acho essencial, né, aqui para a nossa comunidade, então, que nós não temos muito acesso a esse tipo de cultura, principalmente de um artista brasileiro, né? E as crianças estão assim fascinadas, elas estão gostando muito.
As crianças iniciam a visita. Além de ter contato com alguns fatos históricos, elas são instigadas a perceber a sensibilidade de Portinari ao retratar a diversidade do país e do povo brasileiro. Se a gente comparar como o Portinari pintou essa cabeça de índio, como pintou essa cabeça de negro, vocês vão ver que tem uma diferença. Tem fundo aqui? Tem alguma imagem no fundo? Não. Só tem uma cor. A cor é frio ou é quente? Fria, né? E aqui, tem alguma imagem no fundo? Assim como os pais de algumas dessas crianças, a família de Portinari teve origem simples. Ele nasceu e viveu boa parte da sua vida no campo, e a história da sua infância foi retratada em suas obras. Quem disse que no museu só existe contemplação? Os alunos da Escola Municipal João Bessa Teixeira, em Cabo Frio, sabem que não. Depois de conhecerem réplicas de obras de Portinari, eles se dedicaram a 3 atividades, brincando assim como Candinho. O pintor e os pintores, livre imaginação para escolher o que quiser da arte de Portinari. Várias peças de um quebra-cabeça que vira obra de arte. Um pequeno baú das avós de Portinari, objeto recorrente em suas obras, guarda agora coisas importantes dos alunos. As avós deles guardavam tudo de bom que elas tinham dentro daquele baú. E ele gostava muito desse baú. E quando ele cresceu, ele só fazia as pinturas com ele. O que você colocou dentro do seu baú? Eu botei... os meus livros são muito importantes para mim. Os meus óculos, que eu, através dele, me enxergo. E também minhas roupas. João, você já viveu alguma situação curiosa numa dessas itinerâncias do projeto Brasil de Portinari? Muitas vezes, né? Uma que eu me lembro foi quando eu estava numa dessas exposições e eu estava parado diante da obra A Primeira Missa no Brasil. E tinha uma garotinha que devia ter uns 7 anos, com o uniforme da escola, né, do meu lado, e nós estávamos os dois parados olhando. E aí chegou um repórter e começou a conversar comigo e ela percebeu que eu tinha um parentesco com o pintor, né? Aí ela virou-se de repente para mim e disse assim, seu pai estava lá? E eu levei aquele susto e aí falei para ela, não, olha, isso é a primeira missa mesmo, é a primeira missa rezada em solo brasileiro faz muito tempo, né? Isso fazem 500 anos, né? E aí ela ficou olhando para mim desconfiada, assim, né? Eu percebi que ela devia estar pensando, mas como é que é? Se ele não estava lá, como é que ele pintou isso aí? E isso dá uma oportunidade para a professora de falar com as crianças que o pintor não é um fotógrafo, ele não precisa estar lá, ele tem a liberdade de pintar aquilo, né, que ele pensa, que ele sente dentro dele, e tem até mesmo a liberdade de passar opiniões e de passar conceitos, né? Por exemplo, quando o Portinari faz um trabalhador com os pés assim deformados, grandes, né? Ele tem o direito de fazer aquilo, o que será que ele está querendo dizer com aquilo? Então a professora pode discutir, né, isto, quando ele faz a primeira missa dele e, ao contrário de Vitor Meirelles, não coloca índios na missa, o que será que ele está querendo dizer com isso? Então tudo isso são posicionamentos que a professora pode discutir com os alunos e reforçar nos alunos o espírito crítico, né, e um conhecimento da história do Brasil e de muitas outras coisas, né? Vamos ouvir agora a participação da Rosemary, do Rio de Janeiro. Orientadora supervisora do Teleposto Polo de Maricá. O texto de apoio à série aponta-nos como desejável uma maior integração entre os promotores da exposição e os responsáveis pela escola local. Perguntamos, visando a capacitação dos seus alunos do curso normal, como a escola deve planejar essa interatividade escola-museu? Os normalistas poderiam atuar como estagiários nesse projeto? Obrigada. Obrigado a você também, Rosemary. O que você aconselha, Pedro? Com certeza. Rosemary, é exatamente por aí que a gente costuma trabalhar no Museu da Vida. A gente busca, ao fechar uma parceria com alguma localidade, entrar com alguma antecedência em contato com a rede de escolas ou com a secretaria. Depende muito de quem está nos fazendo a solicitação, mas eventualmente a gente já é solicitado pela Secretaria de Educação
ou por um grupo voltado para um espaço cultural, onde normalmente nós trabalhamos com os escolares, normalistas, de segundo grau, mesmo que as exposições elas tenham um nível de profundidade e um desconhecimento da temática até aquele momento, nós fornecemos algum material, nos deslocamos para a cidade, se não podemos esperar a vinda dos monitores até o Rio de Janeiro, nós nos deslocamos, agendamos um trabalho de capacitação, de multiplicação desses conteúdos. Eu acho que é exatamente dessa maneira que deve se proceder para integrar um pouco mais os conteúdos das exposições itinerantes às comunidades que vão participar, não apenas como visitantes, mas também como mediadores, que é uma função indispensável na exposição. Perfeito. A pergunta agora é do Sebastião, do Tocantins. Boa noite, meu nome é Sebastião, estou falando do teleposto 100 Rui Brasil Cavalcante, em Mira Norte do Tocantins. Com relação ao exemplo, ao que o professor deu da garrafa e da bexiga, nós temos aqui uma experiência também com relação a um projeto desenvolvido em nossa cidade, que é o chamado Projeto Cidade. A gente visa associar os estudos da escola, as grades curricular, com os fatos históricos e os acontecimentos da cidade. Eu gostaria de saber se, após a conclusão desse projeto, a gente poderia estar montando um espaço de coleta das informações e transformando num museu, para que a comunidade possa conhecer os seus próprios fatos históricos. Qual seria, na visão pedagógica, esse benefício para a comunidade? Perfeito, Sebastião. Obrigado por sua participação. Pavão? Puxa, eu fico surpreso e quero parabenizar, quer dizer, o Sebastião e toda a escola por esse trabalho, essa preocupação. Nós precisamos desprivatizar a escola, no sentido de que a escola pertence apenas a professores e estudantes. Ela tem que se abrir para as famílias, para a cidade, para a sociedade de modo geral. E a escola tem que intervir nos problemas da cidade e do mundo todo. Então, essa intervenção social, ela deve ser planejada a partir da sala de aula, mas também com a participação de outros atores nesse processo. E eu acho que a convergência, pensando nisso que você está falando, de caminhar para um museu de ciência, você está, assim, isso é uma política de vanguarda que você está lançando, que, aliás, nós temos discutido, que é ter um museu de ciência em cada cidade, um museu de ciência em cada rua, um museu de ciência em cada canto. E isso daí, a escola pode se transformar num museu de ciência, ela pode ser um lugar agradável para visitação. Por exemplo, Pernambuco, nós temos um projeto lá junto com, na verdade é um projeto da Unesco, e não é só em Pernambuco, Bahia, outros estados, Rio de Janeiro também tem, que é o projeto Escola Aberta. Então, nos finais de semana, a escola abre e para diversas atividades culturais e de ciência, várias coisas. Então, é importante. Agora, eu queria destacar também outra coisa que poderia ser feita e que nós também temos feito lá em Pernambuco, uma experiência que eu também acho interessante. Nós temos montado exposições itinerantes nas feiras livres, nas feiras de alimentos que temos lá nas cidades do interior. Então, as pessoas ao lado da gente ficam vendendo alimentos, chuchu, banana, e nós vendendo conhecimento. Vendendo não, troca, vamos dizer. Então, essa também é uma outra estratégia interessante e que a escola pode se envolver. Ir aonde o povo está realmente. Isso, exatamente. Vamos ouvir agora a participação da Pamela, do Rio de Janeiro. Boa noite. Sou Pamela, falo do teleposto do CEPAC São João de Meriti. Gostaria de saber quais os meios utilizados para que as comunidades tenham acesso aos museus itinerantes. Ou seja, a itinerância é planejada pelo museu ou solicitada pelas comunidades. Obrigada. João? No nosso caso, Pamela, nós temos as duas coisas, né? Tem algumas exposições que são geradas pela nossa equipe e nós recebemos solicitações também o tempo todo. Até durante a própria exposição ocorrem muitas solicitações naquele momento. O que eu aconselho nesse caso seria escrever por e-mail para nós ou telefonar, não é? Eu acho que é preferível o e-mail porque dá mais margem. Eu não sei se seria o momento agora de dar o nosso e-mail para a Pamela ou se isso será depois, posteriormente, mas nós oferecemos isso, quer dizer, a gente
vai ler, não é? E vai acolher na medida da disponibilidade da nossa agenda, vai procurar acolher a todos. A gente tem feito isso há 5 anos. Mônica? A Vera Lúcia, de Vila Velha, no Espírito Santo, ela quer saber como tornar a escola um centro cultural aberto à comunidade. Pedro, a bola está com você. Ok. Vera Lúcia, eu acho que vocês lidam com uma série de temas, né, da sua grade curricular, e você pode estar dando um tratamento a esses temas que seja mais atraente para exatamente aquilo que o Pavão falou, desprivatizar esse uso da tua escola. A possibilidade de você montar feiras, montar exposições, montar ciclos de debates, uma série de Olimpíadas de ciência, Olimpíadas da saúde, concursos de monografia sobre a história da tua cidade, contadores de histórias sobre a memória dos mais antigos. É uma maneira de você criar um polo de atração em torno da sua escola e também da própria questão da identidade da tua comunidade, né? Buscando não só resgatar parte do passado, da história, mas também olhando para frente, vendo em termos de perspectiva de um futuro novo, trazendo opções de lazer e de cultura que vocês mesmos possam ser propositores e agentes dessa transformação. Eu acho que seria também um caminho, né? João, eu gostaria de saber se o projeto Portinari também se preocupou em elaborar ações que os alunos possam desenvolver após a visitação à exposição. Sim, a equipe liderada pela professora Sueli, ela tem procurado fazer um acompanhamento. Nós ainda estamos muito limitados pelos nossos recursos, que não são muitos, pelo tamanho da nossa equipe, que é pequena. Então, essa atividade essencial, que seria o acompanhamento do pós-exposição, que seria absolutamente essencial, até para receber e poder melhorar o nosso programa, não é? Recebendo as opiniões das pessoas envolvidas. Isso a gente não tem podido fazer assim como a gente gostaria. A gente procura fazer isso, mas a gente depende de conseguir uma infraestrutura melhor e mais recursos para que seja possível fazer isso. Pavão, há uma questão que sempre vem enquanto pergunta nessa série. A questão dos recursos para se estabelecer a itinerância de uma exposição. Como é que você focaliza essa questão do recurso financeiro? Ele é essencial ou nós poderemos ter ações criativas que viabilizem essa itinerância? Evidentemente, a questão da itinerância envolve, assim, vamos dizer, um tratamento bastante profissional. Eu visitei recentemente na França uma experiência do Centro de Ciência em Orleans, que eles têm um grupo que ficam pensando, elaborando o tipo de material, precisa ser leve, precisa ser acondicionado, tem várias questões que você tem que tomar cuidado quando faz uma exposição itinerante. Mas nós temos exemplo aqui do Pedro Paulo, também podemos citar o nosso caso, que nós estamos aprendendo. Nós começamos a fazer exposições itinerantes mambembes, vamos dizer assim, né? E agora já estamos assim, já se profissionalizando. Então, o negócio é o seguinte, vamos começar a fazer, porque tem a experiência, isso é ainda coisa, a itinerância de exposições, pelo menos no Brasil, ainda é um fato, podemos dizer, itinerância de exposições interativas de ciência, é um fato relativamente novo. Então, isso é uma oportunidade para todos nós nos aventurarmos nessa e aprender e trocar informações, né? E, se possível, fazer melhor do que já conhecemos hoje. Né? Eu tinha uma observaçãozinha, se você permitir, né, que é um dado que eu acho que seria interessante, né, para responder, que foi um contato que nós tivemos recentemente com a Companhia Vale do Rio Doce. E foi uma conversa interessantíssima, né? Porque nós, inclusive, soubemos, eu não sabia, que a Vale do Rio Doce tem uma malha ferroviária que cobre praticamente o Brasil todo. E soubemos mais ainda que esta malha ferroviária está fazendo 100 anos este ano. E aí surgiu um sonho, né? Que seria você colocar, por exemplo, o Programa Brasil de Portinari dentro do trem. Como poderia se colocar também exposições de ciência. E você fazer o Caravana Holiday, né, percorrendo o Brasil e atendendo as populações, que você teria uma capilaridade muito grande. Tomara que dê certo. Mônica? A Milena Almeida, aqui do Rio de Janeiro, quer saber como integrar uma exposição itinerante ao projeto pedagógico das escolas.
Pedro Paulo, por favor. Milena, eu acho que primeiro você precisa ter acesso, me parece, ao hall de exposições disponíveis nos museus, sejam eles museus históricos, museus de ciência, museus de arte, e ver de que maneira aquelas temáticas possam ser aproveitadas em termos de atividade curricular propriamente, né? Eu acho que nesse sentido, como disseram os meus colegas de mesa, os museus eles oferecem meios de acesso às informações das suas exposições itinerantes, e eu creio que você deve buscar complementar em sala de aula ou antecipar mesmo a visita à exposição com alguma discussão, alguma leitura, atividade que você possa propor relacionada àquele tema. E posteriormente à visita também ter essa mesma prática de recuperar, de fazer um salvamento, né, um rescaldo do que ficou retido, de como é que aquelas representações daqueles conceitos foram entendidos pelos colegas, entendendo que essas exposições são sempre maneiras de olhar um assunto. Elas não querem dizer que são necessariamente a verdade sobre um tema. Você tem várias formas de interpretar e vocês, nós, enquanto produtores e o público, podemos ter visões distintas de apreensão desse conteúdo. Eu acho que é uma maneira rica também e dialética de você manter esse processo de relação entre a escola e a exposição itinerante, ou até mesmo a exposição permanente dos museus, né? João, no início, quando você imaginou o projeto, você tinha, na realidade, a grandeza que ele poderia alcançar? O que passava na sua cabeça naquela época? Absolutamente não tinha, né? Isso fazem 24 anos, né? Quer dizer, eu imaginava que o projeto fosse durar 2 ou 3 anos, né? Eu me lembro que eu pedi uma licença do meu departamento de matemática, uma licença sem vencimentos por 3 anos. E a coisa foi se desdobrando assim de tal forma, eu realmente não imaginava, né, que ia atingir. Nós pensávamos inicialmente simplesmente em tentar localizar e fazer um grande catálogo sobre a obra do Portinari. Aí foi surgindo a geração do Portinari. Foi surgindo o pensamento daquela geração, as preocupações estéticas, artísticas, culturais, sociais e políticas daquele tempo. E isso foi realmente tomando uma dimensão muito grande. Agora, essa área educacional, quer dizer, o projeto Portinari como ferramenta educacional, a gente mobilizar esses conteúdos para transformá-los em vetores de inclusão social, isso é bem recente, isso é de 5 anos para cá. E nós estamos assim surpreendidos com a resposta extraordinária que nós estamos tendo, né, de todo o Brasil com relação a isso. Mônica? A pergunta é da professora Eduarda Chagas, aqui do Rio de Janeiro. A interdisciplinaridade pode e deve ser estimulada em atividades relacionadas às visitas. Como aproveitar os talentos e saberes locais? Pavão, por favor. Aliás, isso nós temos utilizado as nossas exposições para destacar, para realçar a produção local. Nós sempre que levamos uma exposição para um determinado local, a gente quase que exige, vamos dizer, não, vocês vão ter que fazer a parte de vocês também. E nós temos, assim, ficamos surpresos. De repente a exposição que eles montam lá é muito melhor que a nossa. Isso acontece muito. Eu acho que o que é preciso é a escola, nós estamos falando aqui mais diretamente para escolas, mas a escola ter confiança, valorizar a produção científica e cultural da escola. Isso é uma coisa muito rica e que às vezes a gente não percebe o valor que ela tem. Então tem que acreditar que a coisa que está sendo feita, com todas as dificuldades, a gente sabe, mas é uma coisa muito boa, que tem que ser mostrada. Então, eu entendo assim, que a exposição itinerante, ela tem que ter esse papel de valorizar a produção local e também de, quando sair, deixar alguma coisa lá. Então, por exemplo, quando vocês trabalham com o trabalho com os monitores, esse é um aspecto importantíssimo. Os monitores, eles guardam a memória daquela exposição. E eles depois, isso se reproduz, né? Verdade. Só para complementar a questão da interdisciplinaridade, eu acho que a ida, a visita a uma exposição, ela deve envolver o maior número possível de professores, de disciplinas diferentes, porque eu acho que a entrada numa exposição de um grupo acompanhado de vários professores vai
dar ênfase a observar um aspecto da história, um aspecto da física. Eu acho que a possibilidade é para a escola de trazer grupos acompanhados de mais de um professor, porque eles vão destacar os interesses daquelas disciplinas também, se é isso que Eduarda também estava interessada em saber. Me parece que é uma maneira também de você sair da escola com um grupo maior de professores e disciplinas que vão se apropriar daquele conteúdo. Bom, depois do intervalo, os nossos convidados destacam os principais pontos do debate. Salto para o Futuro volta já. Salto para o Futuro está de volta, hoje falando sobre o museu que viaja, a itinerância. A partir de agora, os nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o tema. Eu começo com Pedro Paulo. Obrigado. Bom, à guisa de considerações finais, eu gostaria de deixar gravado que eu acho importante esse tipo de trabalho que nós fazemos em rede e o trabalho com a participação ao vivo de todos que durante essa curtíssima 1 hora nos acompanhou foi, para mim, extremamente enriquecedor e eu gostaria primeiro de agradecer a vocês por terem me dado essa oportunidade. Secundariamente, eu gostaria de dizer que a nossa estrutura, a do Museu da Vida, da Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro, tem um plantel, um hall de exposições itinerantes que está disponível e eu vou deixar, então, para os interessados com a produção do programa, nossos telefones e endereços eletrônicos para que vocês nos procurem, que nós teremos o maior interesse em viabilizar essa demanda na medida do possível. Se não for imediatamente da nossa competência, nós poderíamos tentar articular uma rede de parceiros e colaboradores. E eu queria lembrar a vocês, finalmente, que essa ideia do museu, eu acho que tem muito a ver com a ideia também de se apropriar sobre coisas, sobre experiências do passado. Eu acho que a experiência é muito rica nesse sentido. Né? Obrigado, Pedro Paulo. Obrigado Antônio Carlos Pavão. Bom, eu acho que nós aprendemos aqui que as exposições itinerantes devem ser incorporadas ao projeto pedagógico das escolas. E também, claro, podemos solicitar, emprestar exposições, mas também que devemos pensar em produzir as nossas exposições. Eu acho que essa é uma questão importante. E também queria destacar que na exposição podemos integrar todas as áreas do conhecimento que são trabalhadas na escola e também pensar num trabalho de arte e ciência. A exposição, ela também carrega muito da arte e isso deve ser valorizado. Eu também só tenho a agradecer, aprendi muito e gostei muito de ter participado do programa. Muito obrigado a todos. E sem esquecer a dica do Milton Nascimento, né? Bom, ele já deu o mote para todos nós aqui, né? Então, é isso mesmo. Vamos aonde o povo está. João Cândido Portinari. Eu gostaria de retomar um ponto que eu acho que foi abordado pela Luciana, né, do Rio de Janeiro, que é a questão da interdisciplinaridade. Eu acho fundamental, eu acho até que a exposição itinerante, ela deve incorporar essa preocupação com a interdisciplinaridade, porque eu acho que nós temos que mostrar, principalmente para as nossas crianças, que o mundo não é compartimentado em gavetinhas e que essa segregação, né, das disciplinas entre si, ela é extremamente prejudicial. Uma coisa que me ocorreu pensando nisso é a gente lembrar que se a gente for comparar os conhecimentos de Einstein aos conhecimentos de Pitágoras, nós vamos ver um vertiginoso desenvolvimento em ciência e tecnologia. Mas se nós compararmos a sabedoria de Platão com a sabedoria dos homens de hoje, a gente vai ver que houve realmente um grande fosso aí, né? E é importante que essas coisas caminhem juntos, porque a ciência e a tecnologia, elas têm que estar subordinadas ao humano, às finalidades humanas da vida, né? Elas não podem se tornar instrumentos em si independentes, como aquele sujeito que pegou uma enxada para plantar uma flor lá longe, né? E no caminho ele ficou tão fascinado com a enxada que ele esqueceu que ele tinha que plantar a flor, né? Então eu queria também agradecer a todos. Eu também, para mim, foi uma experiência muito enriquecedora com os meus colegas aqui, ao Marcos também, a toda a produção do programa e a vocês que interagiram conosco. Muito obrigado. Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer as participações do Pedro Paulo Soares,
coordenador de Museologia e Produtos do Museu da Vida, ligado à Casa de Oswaldo Cruz. Do Antônio Carlos Pavão, diretor do Espaço Ciência, em Olinda, Pernambuco, e do João Cândido Portinari, diretor do projeto Portinari. Em pauta, no debate de amanhã, o Museu Escolar. Você não pode perder. A gente se vê amanhã.